Olá, salve gente! Estamos com mais um episódio do seu podcast Psiquiatria o Cotidiano. Pedi pro show aqui abrir a nossa tela e mais uma vez recebendo aqui o Dr. Regis Barros. E hoje o tema é interessantíssimo. Por que tantos adolescentes sofrem saúde mental na era digital? Nada mais urgente do que isso, onde temos vários filhos do quarto, né? Filhos da tela. Parou um pouco, muito da nossa geração, da turma da década de 60, 70, 80, que aquela bolinha de gude, aquele bate-papo ao final da tarde na sua casa, aquele café da manhã junto, aquele café da tarde junto. Por quê? Hoje a era digital, essa garotada está tudo perdida, doutor? Perdida é uma palavra poderosa, mas nós temos um novo paradigma. É um novo paradigma. Paradigma esse que nós não podemos nadar contra a correnteza, mas nós temos que nos adaptar, né? Então nós temos uma era superficializada, uma era em que o jovem interage com as pessoas que eles querem nas mídias e nos jogos e nos aplicativos, e a vida é uma vida de relações. Existe um pesquisador já falecido, né, chamado Henrique Pichon-Rivière, né? Ele fugiu da Áustria na Segunda Guerra Mundial e morou na Argentina. E ele tem uma teoria de grupo, uma teoria grupal muito interessante, e ele fala: o ser humano é um ser de relações. Você pode ser uma pessoa isolada, você pode não gostar do contato humano, você pode viver enfurnado num quarto, mas em algum momento a vida te demanda, te obriga e te solicita a interagir, nem que seja o mínimo. E as mídias sociais invertem esse papel. Que a interação é superficializada, é completamente superficializada. Isso gera angústia. Você tem na sua mídia social 20 mil amigos, 50 mil posts, várias curtidas, vários elogios e comentários. Quantos desses que estão interagindo com você ativamente vão estar contigo na hora do pega pra capar, na hora da dor emocional, certo, na hora de que precisa mesmo de um suporte? Talvez pouquíssimos, talvez aqueles que não estariam ou que não estavam, pode até estar, mas aqueles que não estariam nas suas mídias. Então, nós temos um paradigma novo. Isso traz sofrimento, isso traz ansiedade, isso traz angústia, e traz algumas angústias por algumas coisas que nós vamos falar daqui a pouco. E hoje tem muitos adolescentes doentes emocionalmente? Valdir, nós temos eu lembro que o Brasil começou a endoidar, né? Esse é um dado interessante. Eu lembro que o Brasil começou a endoidar há uns 8, 9 anos atrás, quando eu vi uma prova do Enem, uma prova linda, uma prova que tinha uma questão de Simone de Beauvoir, existencialista francesa, que era ligada ao Partido Comunista, mas a questão não tinha nada disto. Sim. Não tinha absolutamente nada disto. Era uma questão linda. Quem fez a questão sacava filosofia e psicanálise. A questão dizia assim, Valdir: você não nasce mulher, você se constrói mulher. Você não nasce homem, você se constrói Sim. homem. E aí depois vinha o conteúdo e as perguntas. Os aloprados passaram a achar que na prova ou na questão estava tentando acontecer uma doutrinação de gênero. Não. Você não nasceu Valdir. Você se construiu Valdir. Sim. Eu não nasci Regis. Eu me construí Regis. O Uchoa não se construiu Uchoa. Ele não nasceu Uchoa. Ele se construiu Uchoa. Então, nós somos o produto de uma construção. Uma construção que envolve frustração. Você se frustrou muito na vida, Valdir. Eu me frustrei muito. A vida é essa sequência de porradas em que nós temos que nos esquivar toda hora e que às vezes alguma coisa toca na gente. Isso vai nos estruturando. A gente vai nos testando. Nós vamos criando o nosso background, nossa estrutura. Essa geração é frágil nisso, meu amigo. Por quê? Porque as relações são superficializadas. Doutor Regis, hoje a ciência já pode comprovar que o uso excessivo das redes sociais ele pode impactar no tocante à ansiedade, à autoestima e até a autodestruição dessa garotada? Claro! A ciência já comprova isso? Claro! Então nós temos... que é um assunto que envolve uma pauta política do momento, a regulamentação das redes. Nós estamos aqui, Valdir,
né, de forma bacana, de forma humilde, me permita essa palavra, ofertando para você um conteúdo de qualidade. Nós estamos aqui falando dentro de uma perspectiva ética, científica e séria. Nós não estamos aqui fazendo pirotecnia para monetizar e ganhar. Percebe isto? Sim. Então, meu amigo, as mídias trazem isto. As mídias levam a isto. Quanto mais tosco, mais vendável. Quanto mais agressivo, mais vendável. Quanto mais cruel, mais vendável. Por isso que há de se ter uma discussão plena sobre alguma regulamentação, porque o jovem pode ser estimulado a um suicídio pelas mídias. Por sinal, isso acontece. Muito. Infelizmente, está acontecendo agora. O jovem pode ser levado a um padrão ansioso, um padrão depressivo, um padrão de transtorno alimentar, que é uma pauta que nós vamos ter em outros podcasts, porque se linka a grupos que querem vender aquele protocolo, aquele programa, aquela ideia, e o jovem incorpora. Então, não há dúvidas de que nós temos uma geração adoentada. Isso é prático, isso é teórico no cotidiano. Então, nós vivemos uma era que precisa de cuidados. Claro. Sobretudo para os mais jovens que têm um cérebro abstração ainda vulnerável para entender alguns riscos. Aproveitando aqui a nossa tela aberta, lembrando que você se inscrever no nosso canal, siga as nossas redes sociais, participe desse programa, mande sua sugestão de pauta ou a sua pergunta por e-mail psiquiatriaiocotidiano@gmail.com. Voltando aqui o Dr. Regis. Dr. Regis, quando que o educador, e quando eu falo educador, não é só o professor ou a professora, é o pai, a mãe, o tio, o irmão mais velho, ele pode notar um sinal de alerta no uso excessivo das redes sociais para aquele adolescente? Boa pergunta. Uma boa pergunta, porque, me desculpe, não sei se você recorda, na Netflix, uma série muito bacana em que mostra um jovem que comete um assassinato. Me desculpe, eu estou falando e não estou recordando o nome da série, mas o nosso editor vai colocar. Sim, com certeza. E mostrava um jovem normal, de uma família teoricamente normal, que dentro do seu espaço, de dentro do seu quarto, penetrava em vários conteúdos no mundo, e isso trouxe, claro que ligado a um padrão comportamental, trouxe um problema a ele. Então, a primeira coisa é da mesma forma como nós falamos no podcast prévio sobre álcool e drogas. Sim. A primeira coisa é a intensidade, a quantidade de tempo que se gasta em tela e a frequência. Isso é um ponto chave. Então, as pessoas não interagem mais, Valdir. Claro. Nós estamos gravando aqui no Brasília Shopping. Tem alguns restaurantes interessantes lá embaixo, talvez até com algumas músicas interessantes. Sim. As pessoas estão na mesa mergulhadas no celular. Não interagindo. As pessoas namoram por celular. Nada contra, eu não vou também. Casam. Exato, eu não vou brigar com esse paradigma, desde que se conheçam e dê certo. Foi um start, mas as pessoas deixam desse contato humano. O que faz a vida ser interessante é a possibilidade do ser humano ter mais humanidade. E as mídias, amigo Valdir, traz uma coisa interessante. Alguns filósofos falam uma perspectiva muito interessante. A felicidade é inútil. Como assim, Regis? Calma, eu vou fazer o recorte filosófico, eu vou fazer a hermenêutica do que eu falei. Tudo que é útil, ele tem um valor atribuído para fora da gente. Por que esse microfone é útil? Porque eu posso falar e você escutar. Claro. Ele traz um valor externo. Por que o ar-condicionado dessa sala é útil? Porque ele permite que a gente esteja aqui num clima interessante, é para fora dela. A felicidade é inútil, sabe por quê, amigo Valdir? Porque ela é para a gente. Ela é simplesmente para nós mesmos. E as mídias sociais nos obrigam a fazer coisas, postar coisas, escrever coisas para os outros curtirem. Dentro dessa sua resposta, veja bem, os adolescentes hoje em dia eles estão muito expostos nas redes sociais a cobranças, a comparações. De que forma isso pode afetar o desenvolvimento cerebral?
Valdir, nós vivemos uma sociedade competitiva, Sim. né? O modelo mercantil, o modelo econômico que nós mergulhamos, né? O modelo social que nós nos ligamos, obrigatoriamente, traz comparações. Então, alguém pode ver esse podcast e nós estamos falando sobre adoecimento mental, sofrimento emocional ligado às mídias, e vai ter conteúdos análogos e as pessoas vão poder comparar. Claro. Isso não nos incomoda, não incomoda a mim, não incomoda você, porque nós estamos fazendo isso daqui de forma espontânea, Claro. com um desejo mesmo de produzir um material de qualidade, independente se vão curtir, se vão ter 50 visualizações ou 5 milhões de visualizações. Claro que todo mundo espera que o seu conteúdo chegue em algum canto. Mas há pessoas que fazem materiais como este esperando ultrapassar o outro, né? Enfim, ser melhor, entre aspas, do que o outro. Então, esse modelo competitivo, dentro de uma sociedade competitiva, em que é antropofágica, em que um vai engolindo o outro, é extremamente complicado, porque a chance de você se frustrar é grande. Claro. E se você não está preparado para a frustração, a consequência pode ser mais deletéria ainda. Esses jovens não estão preparados para se frustrar. E não estão entendendo que o modelo que nós estamos assumindo hiperbolizará a quantidade de frustrações. É uma pergunta, até retroagindo uma resposta sua há alguns minutos atrás, esses exemplos de suicídio, automutilação entre esses adolescentes, isso tem preocupado e tem levantado um sinal de alerta para vocês, profissionais da saúde mental, em criar estratégias para combater isso aí? Perfeito. Então, nós, na história do suicídio, nós temos sempre um relato de que a experiência de um suicídio de um ídolo, de um familiar, ele quebra uma barreira no desejo da pessoa. Não é que todo mundo que tem um ídolo que suicidou vai cometer um suicídio. Não é isso. O que eu quero dizer é que aquele ídolo que cometeu suicídio, aquele familiar que cometeu suicídio, acaba tirando um peso do ato de escolher o suicídio. Então, nas mídias sociais e na internet, nós temos outro problema que toca novamente na regulamentação. Sim. Nós temos grupos na Deep Web, às vezes não na Deep Web, nós temos grupos, ideias, coletivos que não só falam de situações perversas e estimulam situações perversas para o outro, né, ao terceiro ou à própria pessoa, como também explicam como fazer. Nós temos um ponto grave. Isso precisa de alguma regulamentação. Porque o ser humano precisa de freios, amigo Valdir. Nós precisamos ser freados. A gente pode até discutir no outro podcast o tema saúde mental e armamento populacional, que é outro ponto interessante dentro do cotidiano. Tema, né? Bom. Exato. Então, nós precisamos ser freados. As mídias sociais podem ser gatilhos importantes no risco de tudo isto. Podem. Claro que nós também temos equipamentos dentro das mídias sociais que permitem proteção. Claro. Né? Então, eu não estou negando isso. Mas quando você está angustiado, muitas vezes, aquilo que estimula, naquele primeiro momento, como se droga fosse, ganha mais força do que aquilo que previne. Doutor, e quais as estratégias hoje eficazes para proteger a saúde mental dessa garotada? Eu acho que... tenho certeza que filtros são importantes dentro de perspectivas de políticas de saúde pública. Isso é uma discussão do nosso legislativo e do nosso judiciário atualmente. Eu acho que os pais precisam estar mais presentes nesse controle, né? Então, precisam estar atentos, precisam estar olhando o que os filhos estão vendo, precisam estar participando, precisam estar percebendo o que está acontecendo, não deixar solto sem uma intervenção. Claro que eu entendo que não é uma intervenção militarizada, se assim me permite essa adjetivação. Né? Não é, eu vou roubar o seu celular de você, você não vai ficar com o celular porque eu não confio. Mas eu acho que tem que ter controle de filtros, controles de tempo, controles de conteúdo, isso é super importante. Dentro de uma perspectiva de diálogo, a gente pode dialogar. Olha, meu filho, você está
há 10 horas no celular. Não vai assim. Olha, nós estamos saindo para jantar, nós vamos, né, deixar o celular guardado. Por exemplo, eu tenho uma atividade interessante de entrevista de pacientes psiquiátricos no Hospital de Base do Distrito Federal com os residentes. Então, quando eu começo a entrevista, eu brinco. Eu sou leve na brincadeira. Claro. Eu poderia dizer, eu não quero ninguém com celular. Não, para que isso? Não tem necessidade. Eu brinco. Nesses 60 minutos, nós todos vamos conseguir vencer o celular e nós vamos deixar o celular no bolso para que na minha entrevista não esteja ninguém olhando o celular, porque é um desrespeito para mim e para o paciente que se propôs ser entrevistado aqui. Se algum de vocês estiver com algum problema pessoal nesse momento, familiar, não tem problema. Essa regra não se aplica a você. Então, é o diálogo, percebe? E a gente precisa dialogar mais. Infelizmente, o uso excessivo das redes sociais por conta desses adolescentes, infelizmente, é mais uma regra do que uma exceção, sim, infelizmente. Então, finalizando nosso podcast, fale para a nossa câmera aqui, principalmente para aquela mãe, aquele pai que não sabe por onde começar. Dê a sua dica. Vou olhar para a minha câmera. É um paradigma que nós não temos como nadar contra. Então, não adianta querer voltar no tempo, né, e dizer que não, vocês não vão estar dentro da internet, vocês não vão estar observando conteúdos na internet, vocês não vão usar, né, inteligência artificial para ajudar no estudo, vocês não vão utilizar planilhas e plataformas para interagir com os outros. Não adianta. Eu acho que forçar a barra nisso não resolve a situação. É um fato. Então, ficar mais atento. Fique mais atento ao conteúdo que seu filho assiste, compartilha, né? Fique mais próximo para saber com quem ele está interagindo, se não existe uma invasão externa, um tanto quanto suspeita nessa interação que ele faz nas telas. E entenda que você pode dialogar com ele e construir junto com ele, um quantitativo e uma frequência aceitável, que aí você vai analisar junto com seu filho. Agradeço muito aí mais uma vez a participação do Dr. Regis Barros, mais um episódio do seu podcast Psiquiatria Cotidiano. Lembrando que você pode participar desse programa também, mande um e-mail para psiquiatriacotidiano@gmail.com, está aí na tela também o Instagram do Dr. Regis Barros. E lembrando, se inscreva no nosso canal. Dr. Regis, você sabe, o Simon fez um levantamento para mim há algumas semanas atrás. Nós temos vídeos aí, vídeo com 45 mil visualizações. Muita gente passa pelo canal, assiste o vídeo, mas não se inscreve. E você não paga nada, mas dá uma força enorme para esse canal, que é feito com muito carinho para você. Até o próximo episódio.